todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos, programa Instituto Marcos Fernandes. Muito bem, eu tenho aqui ao meu lado uma convidada incrível que vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo. Antes, só lembrando, dia 23 agora, domingo, às 14 horas, Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Consolação, na livraria Martins Fontes, estarei lançando meu terceiro livro, Medicina Germânica Multiespécie. Será um grande prazer conhecê-lo, conhecê-la pessoalmente, você ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Tá bom? E vamos à nossa entrevista. Bom, Marisa Nishimura, que veio diretamente de Piracicaba, fazer uma entrevista com a gente ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mundial, falando sobre o tema aromaterapia. Quem é Marisa Nishimura? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, audiência do teu programa. Eu queria te agradecer imensamente pelo teu convite e estou muito feliz de estar aqui, viu? Da forma antiga, né? Vamos dizer assim. Pessoalmente, alguns amigos meus acharam que era uma live, parabéns pela live, mas eu falei, não, eu vou pessoalmente mesmo. Então, quem é Marisa, né? Eu trabalhei em mundo corporativo por 32 anos e mesmo ainda antes de sair, eu já comecei a fazer minha transição de carreira, porque eu descobri que ali não era feliz, né? E aí eu sempre tive essa questão de ajudar as pessoas, mesmo no meu trabalho. E aí eu fui fazendo a formação, fazendo os estudos, tudo que era relacionado a desenvolvimento humano me interessava, estudava, tinha vontade de aprender mais. E aí eu encontrei um grupo em Piracicaba que estudava algumas coisas que eu intuitivamente tinha, né? Se você deseja, evidentemente você pode realizar. Então nós estudávamos Napoleão Hill, estudávamos vários outros livros, né, de autores que não são brasileiros. E a partir daí eu comecei realmente a ajudar as pessoas de uma forma mais profissional, ainda trabalhando no corporativo, né, fazendo esse meio a meio. E aí, durante a pandemia, eu conheci a aromaterapia, Marcos. E confesso para você que eu achava que era um cheirinho muito bom, que nos acalmava, só isso. Aí fiz o meu primeiro curso, foi aqui em São Paulo, presencial ainda, um pouquinho antes de fechar tudo. E aí eu descobri que não, que as plantas têm um poder incrível de nos ajudar, né? Então, esse professor falava assim, tem alguns estudos, muitos estudos científicos, né? E se você entra no PubMed, você consegue consultar, né? Alguns até são gratuitos, você não precisa pagar. E lá tem vários estudos, revisão de estudos, né? Sugerindo que alguns óleos podem ajudar em algumas questões físicas, emocionais. E o físico, assim, eu te confesso que eu me surpreendi, viu? Então, Marisa é essa, que tem aquela vontade de ajudar as pessoas. Tive coragem de deixar o mundo corporativo para seguir essa jornada. Que bacana isso, né? Esse teu exemplo de... Eu estava no mundo corporativo há 32 anos, não estava feliz, anos. saí. Exatamente. É simples assim, né? E não é? Eu acho que Pra quem quer, né? O ser humano, ele pode, né, que ele tem a questão do pensar, aí ele complica bastante, né? Mas se você deseja mesmo, você consegue. Foi o que aconteceu comigo. Meu chefe me chamou, perguntou se eu tinha certeza. Falei, tenho certeza, né? E eu já não estava mais feliz ali dentro, porque 90% do que me cabia fazer, eu não estava ali 100%. Então foi por isso que eu decidi sair. É um belo exemplo para quem está nos ouvindo, né? E que não está feliz no seu trabalho, não está feliz no seu casamento, não está feliz nas suas relações. Ressignificá-las é um caminho, né? Que muitas vezes acaba com um fechamento de ciclos. Exatamente. Marisa, aromaterapia, quais as indicações dessa técnica que você mais vê resultados, tanto em quadros físicos quanto psíquicos?
Então, essa questão emocional é bastante interessante, né? Muito interessante e normalmente tem chegado para mim, principalmente depois da pandemia, com questões de ansiedade, começo de pânico, né? Porque todo mundo se reposicionou, né, Marcos? Então, a questão emocional muito com ansiedade e até pânico. As questões físicas, Marcos, tem muitos olhos que eles podem te dar suporte para questões de saúde bem sérios, né? Como, por exemplo, a questão mesmo de vírus, né? Sou mentoranda ainda, né? De um médico que ele fala assim, o óleo não te cura. O que te cura é teu corpo. O óleo te convida para você fazer esse movimento, ele te dá esse suporte, existe um caminho que você faz com ele e ele pode te ajudar nessa cura, mas o óleo não cura, o que cura é teu corpo, né? Então, muitas questões de fungos, muitas questões de vírus, né? Existem muitos estudos, por exemplo, em cima do óleo de melaleuca, de orégano, né? Eles são potentes. Existem alguns artigos científicos sugerindo que os óleos eles podem auxiliar no uso de antibiótico para combater alguns tipos de bactérias, né? Então, assim, você vê essa sugestão de quem estuda, né? E eu acho que é um caminho bastante interessante. E eu acho que durante a pandemia também, o que nós passamos, Marcos, se as pessoas ainda não despertaram que elas têm responsabilidade em se cuidar, né? Porque não é simplesmente como aconteceu, né? Você chegava no médico e ele não te dava certeza, ele não sabia também. Então, assim, o convite do óleo é para que você tenha mais responsabilidade, você comece a entender como ele pode te ajudar e você trate da sua saúde, que é muito mais suave se você tiver que tratar da sua doença. Então, o óleo te faz esse convite, né? Incrível, já gostei desse médico, né? Só nessa frase, o óleo não te cura. Aliás, Marisa, nada cura a gente, né? Sim. A gente terceiriza o poder ao outro, ou ao medicamento, ou ao profissional, que não tem esse poder. Nunca Exatamente. ninguém tem. Nós temos o nosso poder. Agora, tudo está aí para nos ajudar, né? Sim. E os óleos, eles são potentes, né? Eles são extraídos da natureza de uma forma potente para poder te auxiliar, né? A respirar melhor, né? A você ter uma saúde intestinal, que a gente não dá muita atenção e é super importante essa saúde intestinal, né? E também as questões emocionais, bastante. Será mais emocionais a prescrição dos óleos do que físico? É que toda vez que chega uma pessoa, se não pela questão emocional, você vai tratar também o emocional, né? Então, normalmente ela fala, nossa, eu tenho, não sei, né, eu tenho uma dor de barriga e que sempre vem e não passa. Você vai tentar, né, faz lá toda a anamnese, faz uma pré-consulta, vê o que realmente está acontecendo, se ela tem uma desbiose intestinal. Existem óleos que podem ajudar nessa questão, mas também você vai ver essa questão emocional, porque normalmente isso também piora, e aí que a pessoa procura ajuda, numa fase que ela está debilitada emocionalmente e aquilo que ela tem fica mais evidente. Não tem como ter alguma coisa física e não ter algo emocional envolvido. A gente Exatamente. sabe disso, né? Segundo Platão, a diferença não, o maior erro do médico é separar a mente do corpo, né? Sim. Não tem como, é tudo junto, né? Exatamente. Junto e misturado. Exatamente. Então, é um olhar mais integrativo, de compreender também os seus traumas que você teve, como foi a sua gestação, você lá na barriga da tua mãe, como é que foi o seu nascimento, se houve algum trauma durante todo esse trajeto de vida, e também cuidar das emoções, né? Então, não só físico.
Na consulta que você faz com o seu paciente, você aborda todas as questões antes da prescrição do aroma. A gente sugere um protocolo para ele seguir, né? A gente respeita também a questão de aroma. Tem gente que fala, olha, não me agrada. Por exemplo, eu vou citar aqui o lavanda, que ele é o mais popular, né? Tem gente que fala, nossa, não me agrada. Existem outras possibilidades, né? Ele não precisa só ficar nesse óleo. Existem vários outros óleos, né? Tem os cítricos, que normalmente a pessoa não se incomoda, aquela que não gosta de um cheiro floral. Os cítricos ajudam bastante. A copaíba, que ela tem um cheiro bem suave, né? E o frankincense, que ele é um óleo, é o rei dos óleos, né? O líbano. Não sei se você já ouviu falar. Já. Isso. Então, ele tem um espectro de atuação bem interessante. E, assim, especialistas em química de óleos falam que, assim, você fazendo essa análise química, ele não tem nada de absolutamente, assim, extraordinário. Mas quando você faz um mix, junta ele potencializa. Então, ele tem algo ainda a ser descoberto sobre ele. Mas ele é potente também para ajudar na questões de inflamação, para você fazer também para uniformizar a pele, junto com a lavanda. Tem várias misturas que você pode fazer, que a gente chama de blends, né? E que te ajudam. Como é que está o Brasil em relação ao mundo nessa técnica? Olha, o Brasil, ele ainda está no começo, viu? Comparando, por exemplo, com o mercado americano, ainda no começo. Mas, assim, está se tornando cada vez mais popular, né? Eu não sei se você viu, teve uma entrevista com um aromaterapeuta bem conhecido aqui no Brasil, sexta-feira no Globo Repórter, né? Ah, é mesmo? Exatamente. Olha, sincronicamente a gente está fazendo entrevista hoje. Então, ele foi dar entrevista, ele até postou na rede social dele que ele estava muito feliz, que foram 10 anos de espera, né, para isso acontecer. Então, eu acho que está se tornando mais popular. Os brasileiros estão começando a usufruir do benefício. Marisa, como é que eu faço o tratamento com a aromaterapia? Ele é prescrito através de frascos, eu cheiro os frascos, eu coloco num richô, eu coloco no ambiente, como é que faz? Por ele já ser um aroma, o principal é o inalatório, né? Você vai fazer uma inalação, você pode usar um difusor apropriado, você pode fazer uma inalação que a gente chama inalação direta e consciente, e você pode fazer o uso tópico também, né? E também algumas questões que você tenha, e dependendo da marca que você use, você pode fazer a ingestão deles. Se você quiser tratar alguma questão, por exemplo, intestinal, você faz uma ingestão. Mas, assim, só terminando. Mas o principal, você jamais deixa de inalar. Inalar. A via de administração é olfatória mesmo. Exatamente. Esqueci que eu ia perguntar, mas era uma pergunta super importante. Lembrei. Há contraindicações? Olha, é assim, quando a pessoa ela faz uso de medicamentos, a gente faz uma análise, considera e vê quais são esses medicamentos, né? Então, assim, se ela toma, a gente toma muito mais cuidado. Se é uma primeira experiência, nós somos seres biológicos, né? O que para mim é muito bom e excelente, talvez para você não seja outro óleo. Então, vai da experiência também, né? Você tem que experienciar. Então, é isso. A aromaterapia na veterinária, você tem percebido um aumento da procura, estudos? Há veterinários que falam sobre esse tema? Até porque quando você prescreve um paciente, se a maioria das casas hoje tem animais, aqui no Brasil, segundo o último censo de 2015, tem mais animais que adolescente, né? Esses animais também sofrem a ação terapêutica desses medicamentos. Sofrem, com certeza sofrem. E há pacientes que vão em busca especificamente para tratamento dos animais? O que eu já percebi é que eles tratam eles e depois eles incluem também os pets. Tá certo. Tá? Mas, assim, quando eles vão iniciar o uso de óleos, se o pet tem acesso e dorme no quarto,
ou no local, né, que a pessoa fica e liga o difusor, a gente sempre pede para deixar uma rota de fuga, porque o animal, ele é muito mais esperto que a gente. E o olfato dele é muito aguçado. Então, se é bom, ele fica, senão ele foge. Então, jamais prenda seu animal, né, com o difusor, usando os olhos, porque senão, por exemplo, para gato, os gatos têm olhos que eles não são interessantes, né? Eles não têm uma enzima que a gente tem, eles não fazem essa passagem hepática de alguns olhos. Então, o gato ele é mais sensível que o cachorro. A minha cachorrinha gostava quando eu ligava o difusor com lavanda, ela ficava embaixo. Nossa, ela ficava então inalando direto. Então ela gostava, porque ela saía da caminha dela, ela ia até... Interessante isso de você deixar o animal com essa liberdade, essa rota de fuga. Importante. Se não tiver bom, você... Mas tem veterinário, sim, prescrevendo bastante o uso de óleos, trazendo bastante resultados. Nós temos várias empresas que trabalham com isso, né? Você tem experiência com alguma específica e quais são os produtos que eles mais vendem segundo as indicações que eles prescrevem? Então, Marcos, eu já experienciei alguns óleos. Confesso a você que quando eu fiz o meu primeiro curso de aromaterapia, o meu professor, ele é um biólogo e ele disse que até então ele trabalhava com óleos essenciais franceses ou ingleses, né? Que são as escolas principais da aromaterapia. E quando ele descobriu uma marca americana, ele ficou muito feliz porque essa marca chegou até aqui. E ele foi pesquisar, né? Porque ele, vamos dizer que ele tem expertise maior para, né, investigar e tudo mais. O nacional, ele não costumava indicar, né? Ele falava assim que ele preferia não. Então, ele sempre tinha os óleos e fazia o preparo para o paciente dele, né? E aí ele falou que ele ficou muito feliz porque está se tornando cada vez mais popular, né? O uso dos óleos, o benefício, as pessoas já têm conhecido e têm procurado. Com relação ao custo do tratamento da aromaterapia, eu sei que falar de custo é complicado, porque Sim. às vezes é alto para uns, é baixo para outros, Sim. né? Mas assim, numa média, quanto se gasta para fazer um tratamento, vamos supor, de um quadro emocional, uma síndrome ansiosa, em relação à aromaterapia? Quantos aromas eu preciso adquirir para fazer um tratamento? Normalmente, quando a pessoa vem assim, diz para mim, quero tratar a questão de ansiedade. Eu vou testando alguns óleos com ela, 2, 3, entendeu? Se ela só tem isso, é mais ou menos uma média 1, 2, 3, né? No máximo. E eu digo para você assim, eu não gosto, mas vou fazer, é uma comparação. Se você compra um vidrinho de 5 ml, uma média de 85 a 90 gotas que tem nesse frasco. Como se fossem 90 doses, entendeu? Então, às vezes a gente fala o valor da gota, que aí a pessoa vai tomar consciência, né? Porque que é barato. É o preço, né? Assim, às vezes é bem mais barato que um alopático. Enquanto se falava, eu pensava, quanto será que custa um Rivotril, né? Então, a questão, então, por exemplo, do Rivotril, até tive uma experiência bem assim, que eu fiquei feliz. Minha sogra confessou para mim que ela já fazia 20 anos que estava tomando Rivotril. Mas aí, se você ler a bula dele, é dito que ele pode te causar lapso de memória, sim, a longo prazo. E pode, talvez, te levar a uma demência, sim. Então, você tem que ver se você está disposto a pagar esse preço. Como todo medicamento. Exatamente. E daí eu fiquei feliz, porque ela aceitou fazer o desmame, a transição. E ela estava na minha casa. Eu falei, bom, ela vai para a casa dela agora, ela vai voltar com a rotina anterior dela com um medicamento mesmo. Ela insistiu e ela conseguiu fazer o desmame. Olha que legal.
Então, eu acho que ela tomou essa consciência, né, do que pode ser ali daqui a pouco. Né? 20 anos é muito tempo. Nossa, na verdade a aromaterapia parece ser mais um tratamento auxiliar, complementar, que pode se tornar até principal. Sim. Na medida do tempo, né? Exatamente. Da sua autocura, né? Eu não sou contra a alopatia, Marcos. Eu sou, assim, se você está vivendo uma crise muito forte que você não consegue, eles são excelentes. Para emergência, excelentes. Né? Agora, para questões crônicas, depende. Então, é isso que as pessoas têm que tomar consciência. Muitas questões levam à inflamação de baixo grau, que são considerados... são subclínicos, né? Se você vai ao médico, não tem lá um diagnóstico, você fala, nossa, é tal questão de saúde, então eu tenho que tratar. E essas doenças crônicas, essa inflamação de baixo grau, ela pode levar a doenças crônicas e, por exemplo, ao câncer, né? Marisa, infelizmente nosso tempo está acabando. Passa rápido, né? Pois é. Gostaria que você deixasse seu contato, caso o ouvinte da Rádio Vibe Mundial tenha alguma dúvida, entrar em contato com você. Tá bem. Vocês podem me encontrar Instagram. No Instagram. Lá também tem um link para entrar em contato pelo WhatsApp. E meu Instagram é @marisanishimura. E de lá também é possível a gente conversar com seus espectadores e tirar qualquer dúvida que porventura eles tenham. Marisa, muito obrigado pela sua presença, muito grato. Obrigada a você, Marcos. Você retorna em outras ocasiões, com certeza. Tá bem, muito obrigada. Pessoal, nosso tempo está acabando. Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Não esqueça o lançamento do livro, dia 23/10, Avenida Paulista, às 14 horas. Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.